Hey guys, how you doing? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês aqui comigo. Confiram a aula de hoje. É de revisão e avaliação, aula 7. Então vamos lá? E antes da nossa avaliação, teremos uma boa revisão. Vamos rever aqui o que nós já passamos para vocês nas aulas anteriores, certo? E quem perdeu tem a oportunidade de acompanhar, de aprender, tá bom? Vamos lá. Vejam que eu começo aqui com os common greetings. Common greetings são cumprimentos comuns, aqueles cumprimentos do dia a dia, que a gente usa para falar com as pessoas, para cumprimentar, certo? E na língua inglesa, assim como qualquer outro idioma, na língua portuguesa, nós temos vocabulário que é formal e informal. O informal é aquele que nós utilizamos em casa, com os amigos, com a família, com pessoas que nós conhecemos. E a formal é aquela linguagem que nós precisamos utilizar em outros locais, certo? Fora da nossa casa, com pessoas que a gente tem que ter um outro tratamento, tá bom? Vejam aqui que em inglês eu tenho essas expressões. Hey, que quer dizer oi. Hi, que também quer dizer oi. WhatsApp, que quer dizer tudo bem, oi, tá? How's it going? How you doing? As três últimas são expressões que eu utilizo para perguntar, para saber como a pessoa está. Quando eu digo WhatsApp, eu estou perguntando, e aí, tudo bem? How's it going? Tudo bem? How you doing? Tudo bem? Como é que você está? Todos eles são sinônimos, certo? Então, hey, oi, hi, oi, olá. Na sequência, a gente sempre pergunta, oi, tudo bem? Então, são essas expressões que a gente utiliza em inglês. WhatsApp, how's it going? How you doing? Ok? E como é que eu posso responder a essas expressões? Vejam, eu tenho aqui, I'm good, thanks. How about you? É muito comum utilizar o good em respostas. Pode usar o fine também. O fine é muito conhecido, né? E o good e o fine são respostas muito utilizadas quando alguém pergunta, how you doing? How's it going? Tá bom? E eu posso responder assim, ó, doing well, ok? Doing fine. Não importa se é a maneira que você vai utilizar, tá bom? Para responder. Ou você pode responder só good, ou só fine, I'm good, thanks. Depende aí do que você quer utilizar, certo? Então, I'm good, thanks, how about you? Quer dizer, eu estou bem, obrigado, obrigada, né? E você? Esse how about you é uma expressão que significa e você, amplamente utilizadas por falantes da língua inglesa, tá bom? Doing well, resposta, and you é sinônimo do how about you, tá? How about you and you são sinônimos. Agora vamos ver os common greetings quando eu trabalhar com a questão da formalidade, quando eu estiver em uma entrevista de emprego, ou eu estiver falando com algum atendente em algum local, certo? Eu vou utilizar essas expressões que são mais formais. Por exemplo, good morning é bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, tem essas conexões na hora de falar, tá? Eu não falo good afternoon, não. Eu falo good afternoon, good evening. A gente faz essa ligação entre uma consoante e vogal, tá? Para a pronúncia ficar mais natural. Good night, que quer dizer boa noite. O good evening é boa noite para você cumprimentar as pessoas quando você chega em algum local. Ok? E quando você vai embora, você fala good night. Tem essa troca aí, tá bom? How are you? O famoso how are you é uma expressão formal, certo? Mas é amplamente utilizada, tá bom? Apesar de ela ser formal, ela é usada por todo mundo, tá bom? E hello. O hello aqui no caso, ele é
formal. Informais são aqueles que eu mostrei a vocês no começo. Eu gosto mais de utilizar o hi, o hey, expressões que são mais informais porque elas aproximam pessoas, né? Quando a gente usa muita formalidade, cria um distanciamento entre pessoas. Então eu uso muito a informalidade no dia a dia, certo? E vamos rever aqui um pouco sobre o Simple Present. O Simple Present, que é o presente simples na língua inglesa, o presente simples da língua portuguesa também, e eu utilizo para falar de rotina, tá? Então, quando eu falo de Simple Present em inglês, é para falar da rotina, para contar o que você faz no seu dia a dia, tá? E vocês vão acompanhar comigo, é um VT. Nesse VT, eu vou mostrar a rotina aqui de uma personagem, ela está contando o que ela faz durante o dia dela, e para que vocês possam observar o uso do Simple Present. Pay attention. Aqui é a personagem Julia. I wake up early. Tá? E in the morning, o que ela faz in the morning? In the morning indica que é algo que é feito pela manhã. Então, in the morning, de manhã. Vejam que ela começa a falar assim, I wake up early. I wake up early. Esse wake up é um verbo, tá? Wake up é acordar, acordar. Tá? Então, no Simple Present, quando eu crio frases, eu falo igual português, eu tenho a mesma sequência. Então, eu acordo cedo, eu acordo às 8. I, meu sujeito, wake up, o verbo, né? E o complemento. Ok? Então, ela acorda cedo. Eu acordo cedo. Certo? Vamos acompanhar a rotina dela. O que ela faz após isso? I brush my teeth. Então, ela escova os dentes. Como é que eu falo isso em inglês? Eu digo I, que sou eu. Essa palavra I é a menor palavra da língua inglesa. Ela sempre vem com letra maiúscula, tá? Não pode escrever com letra minúscula, que tá incorreto, ok? Então, I brush my teeth. I brush my teeth. Esse brush é escovar. Então, pode ser escovar o cabelo, o dente, tá bom? Então, I brush my teeth. Na sequência, ela faz o seguinte. Then I take a shower. Ela fala, then I take a shower. Then I take a shower quer dizer, esse then, então, tá? Então. Ou então, depois disso, após escovar os dentes, né? I take a shower. I take a shower. Take a shower significa tomar banho, tá? Essas palavras aí, ó, take a shower, wake up, get up, são verbos que acompanham outras palavras, a gente não traduz ao pé da letra não, tá bom? Então, take a shower é tomar banho, apesar de que o take tem vários significados diferentes. E depois de tomar banho, o que ela faz? Take a shower. Next, I get dressed. Pronto, next, I get dressed. Next, I get dressed. Ok, então depois, na sequência, ela se arruma. Então, get dressed significa se arrumar, se vestir, tá bom? Then I get dressed. Then I get dressed. Ok? Então, essa é a rotina, né? And da finally, Júlia. I have breakfast. Ela tá contando, que ela acorda e ela finaliza aqui, tá bom? Tem mais coisas que a gente faz no dia a dia, né? Mas, nossa, daria um vídeo quilométrico. Então, ela fala assim, para finalizar, and finally, I have breakfast. And finally, I have breakfast. Então, por último, eu tomo café da manhã, ok? Ah, mas o verbo have, né? O verbo ter, não traduzam dessa forma, tá? Have breakfast quer dizer tomar café da manhã, certo? Então, ela finaliza aí, é parte da rotina dela pela manhã, ok? E eu utilizei aqui o Simple Present. Agora, vamos ver mais orações com a utilização do Simple Present para falar de rotina? Então, uma característica importante do Simple Present é que ele é utilizado para rotina. O que eu faço no meu dia? O que eu faço de manhã, de tarde, de noite? Quando a gente aprende o Simple Present, tem essa função de saber contar o seu dia, o que você faz, né, em qualquer período do dia. Agora, eu vou para a parte da tarde, né? Vimos como é que eu uso palavras pela manhã e agora à tarde. Vejam, I have lunch
at 12 p.m. Ok? Então, eu almoço ao meio-dia. Ok? I have lunch. Have lunch é almoçar. O verbo to have, ele também indica refeições, tá bom? Então, almoçar, jantar, tomar café, lanchar, a gente vai utilizar esse have aí para indicar refeições também, ok? E aqui na sequência eu digo, I usually have fish, rice and beans for lunch, tá? Então, geralmente como peixe, arroz e feijão no almoço. Tem o have aqui que eu falei para vocês que ele indica refeições, ok? O que mais que eu posso fazer à tarde? Then I work on my computer. Then I work on my computer. Então, eu trabalho no computador, certo? E o que mais eu faço aqui à tarde? I leave work at 5 p.m. I leave work at 5 p.m. Que quer dizer, eu saio do trabalho às 5 da tarde, tá? Então, olha a sequência. Como é que eu conto a rotina em inglês? Eu vou utilizando sujeito, o verbo e o complemento se houver. E à noite, que tipo de verbos eu posso usar para falar da minha rotina noturna? Vejam, que à noite, de manhã in the morning, à tarde in the afternoon e à noite in the evening, ok? Eu tenho aqui, I get home at 6 p.m. I get home at 6 p.m. Então, deixei o trabalho, I left work and I get home. Então, chego em casa às 6, ok? Na sequência, eu vou fazer o quê? I have dinner with my family. Have dinner é jantar. Então, eu janto com a minha família. I have dinner with my family. Ok? O que mais que a gente faz no nosso dia a dia? I talk to my kids, eu converso com meus filhos, ok? Então, depois do jantar, I talk to my kids. E finalizando aqui, contando toda a rotina de uma pessoa durante o dia, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai dormir. E eu tenho o seguinte, eu digo assim, para ir dormir. Vamos lá. I go to bed. I go to bed at 11 p.m. Quer dizer que eu vou dormir às 11. Eu vou para a cama às 11. Tá? I go to bed at 11 p.m. Ok? Na língua inglesa não tem 13 horas, 14 horas, 15 horas, tá? Então, divide entre PM e o AM para indicar o período do dia, alright? Vimos, então, nesse momento, o Simple Present, que é utilizado para que a gente possa falar da nossa rotina. E sobre a questão de leitura, que é o que é mais cobrado quando se fala em língua inglesa, a gente vem logo na nossa mente textos, leitura, compreensão de texto. É isso que envolve o mundo da língua inglesa, nos concursos, nas avaliações externas, ok? Então, tudo que envolve a língua inglesa envolve a questão de leitura. E aí, o que a gente faz para conseguir responder? Vamos lá, eu tenho uma técnica de leitura chamada Typographic Marks, que são as marcas tipográficas, que também são chamadas de pistas ou chaves tipográficas. E o que é isso mesmo, né? São recursos visuais, certo? Que nós usamos nos textos para chamar a atenção do leitor, tá? Então, essas marcas tipográficas acompanham o texto e eles têm uma função, tá? A gente vai já ver. Elas podem ou não transmitir informações representadas por palavras. Então, não vão ser apenas recursos visuais, tipo imagens, gráficos, tabelas, ok? Também podem ser palavras e eu vou já mostrar para vocês de que forma podem ser marcas tipográficas em forma de palavras. E reconhecê-las, né, ajuda muito mesmo na hora de fazer, de resolver, de responder alguma pergunta de compreensão de texto, certo? Vamos aos exemplos dos tipos de marcas tipográficas que existem. Vamos lá. Eu tenho aqui imagem. Imagem no texto, ela vem com grande auxílio assim para a gente, porque dependendo do que se trata o texto, a imagem vai falar sobre o assunto principal, a ideia geral daquele texto,
tá? Então, a imagem, ela traz informações da ideia geral do texto, não tá ali de enfeite. O que mais pode ser considerado marca tipográfica e que eu tenho que prestar atenção? Vejam que eu tenho numerais, o que mais? Eu tenho título, subtítulo, rodapé, gráfico, tabela. Então, uma imagem, ela serve para a gente saber do que se trata o texto. Numeral, eles podem vir em forma de porcentagem, né, ali indicando algo sobre a matemática, ou datas, ou algo que esteja ali numa tabela, ok? Então, os numerais, eles trazem informações para a gente, e muitas vezes, em questões, eu tenho um numeral. E de que forma ele vai me ajudar? Vou já mostrar para vocês, tá? Título, subtítulo. Título e subtítulo sempre trazem o assunto daquele texto, porque quando a gente está fazendo a compreensão do texto, é importante saber do que se trata aquele texto. Então, isso vem lá no título e subtítulo. Gráficos e tabelas também são informações sobre o texto que a gente tem que ficar atento. Além dessa, nós temos o que ainda? Vejam, temos marcas de pontuação, como aspas, vírgula, ponto, tipos especiais, tudo que está em negrito. Por que foi deixado em negrito? Então, fiquem atentos àquela palavra negritada. Sublinhado, isso aqui está sublinhado, é importante. Itálico, palavras que vão deitadinhas, né, mais inclinadas, elas trazem palavras de outros idiomas, tá bom? Ou do meio científico também. Vamos agora para os símbolos que são amplamente usados aí pela gente em rede social, né, ali no WhatsApp, e tem a hashtag, tem o cifrão, tem o arroba que a gente usa bastante ali no e-mail, né, nos domínios dos e-mails, ok? Então, esses recursos aqui, eles estão presentes no texto e eles nos ajudam, de alguma maneira, a encurtar o caminho da leitura, porque quando a gente está estudando, lendo algum texto, não dá para a gente traduzir tudo, não vamos ter sempre auxílio, vamos poder consultar um dicionário. Então, utilizando esses recursos, você consegue entender e responder, ok? Vamos agora praticar. De que forma eles são úteis? Vejam, eu tenho aqui um texto, que é The Zone of Silence in Mexico, que seria o quê? A zona de silêncio no México. Como é que eu sei que está escrito isso aí, né? Como é que eu sei? Tem palavras cognatas, por exemplo, a palavra zone é zona, silence é silêncio e Mexico é México. Elas se parecem na escrita com as palavras em português, ok? Elas são muito parecidas, tá? Isso também, esse recurso das marcas das palavras cognatas é um dos recursos ou estratégias mais utilizadas para compreender textos, porque eles são muitos. Em um texto a gente encontra muitas palavras cognatas, muitas mesmo, e isso é bem legal, porque já nos ajuda, tá bom? E aí que eu tenho no começo, né, The Mystery. Então, o título, ele é uma marca tipográfica. The Mystery é uma palavra que está destacada, certo? Estaria em negrito, ok? Então, ela é importante. A imagem, vejam que eu tenho uma placa, ok? Num local assim abandonado. Essa imagem aí já nos remetem ao assunto do texto. Então, a zona do silêncio no México, o que seria isso, né? Vamos então continuando aqui com o texto. Aqui tenho outra marca tipográfica, que no caso é a data, né? É um ano, certo? Que é 1970, ok? 1970, certo? Que indica décadas, na verdade, né? Então, a década de 70. Quando tivesse S junto com o ano, indica a década, ok? Então, a década de 70, certo? Viram, então, as marcas tipográficas
que são esses recursos que surgem ali no texto e eu não vou vou encontrar a palavra marca tipográfica no texto. Isso não existe, isso é um recurso, é o nome do recurso e dentro desse recurso nós temos essas possibilidades dentro do texto que nos ajudam a chegar à resposta, tá bom? Vamos então para uma atividade aqui de compreensão de texto e vamos trabalhar as marcas tipográficas para chegar à resposta. Vejam comigo. Aqui eu tenho qual é o mistério associado à zona de silêncio no deserto do norte do México, né? Vejam que eu tenho o seguinte. A zona de silêncio é uma área onde ondas de calor e temperaturas extremas causam falhas nos dispositivos eletrônicos. Temos a letra B. A zona de silêncio é conhecida por suas anomalias magnéticas e depósitos minerais que são específicos e que podem interferir nas ondas eletromagnéticas, teorias estas propostas pela primeira vez na década de 70. Olha só, eu tenho aqui uma marca tipográfica, ok, seleciona ela e fica com ela, né? A letra C. A zona de silêncio é famosa por seus fenômenos climáticos raros que afetam a comunicação por satélite. O que mais? Eu tenho a zona do silêncio, né? É uma área onde fenômenos ópticos criam miragens, dificultando a navegação e a comunicação. Pronto. Quando a gente vai trabalhar com a compreensão de texto, a primeira coisa que a gente faz não é ler o texto, tá bom? Já peguem essa dica para a vida de vocês. Eu tenho um texto, pula o texto logo e vai procurar a questão, o que está pedindo ali na questão. E a questão é, qual é o mistério associado à zona do silêncio no deserto do norte do México, tá bom? Então, eu vou na letra A. A zona de silêncio é uma área de ondas de calor, mas vamos pegar aqui a letra B, onde tem essa marca tipográfica, que aí eu já trabalho com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, você tem essa data aqui no texto. O que você faz? Você vai no texto em busca, olha só. Não precisei, voltar aqui para todo o texto, ler tudo, palavra por palavra, traduzir tudo. Não tem essa necessidade, até porque isso demanda tempo, tá bom? E aí que não tem nada aqui, aí eu volto e vou analisar. Veja o que eu tenho aqui. Some theories. Olhem as palavras cognatas. Theories, teorias, tá? São teorias. São muito parecidas, então é palavra cognata. Tá? Geological também é palavra cognata. Conditions também é palavra cognata. Magnetic também. Specific. Mineral. Deposits. Interfere. Olha a quantidade de palavras cognatas. Devem ter mais. Eu achei essas aqui, tá bom? Suggest. Ok? Including. Todas, praticamente, esse parágrafo todo tem palavras cognatas. Então, a gente não pode trazer para o nosso texto, nosso conhecimento, aqui, apenas uma técnica de leitura. Vocês viram que eu usei as marcas tipográficas e também as palavras cognatas, que no final das contas é o que você vai usar mais, tá bom? De todas as técnicas de leitura, estratégias de leitura existentes, aqui vocês vão mais usar real é a questão das palavras cognatas, mas sempre associando, trazendo para o texto tudo o que vocês conhecem, tá bom? Então, todo o conhecimento prévio, tudo que vocês já sabem, vocês trazem para o texto, ok? E aí que a resposta é essa. A zona de silêncio é conhecida por suas anomalias magnéticas. A palavra magnética era a palavra cognata, a palavra depósitos, minerais. Aqui nessa resposta tinham várias palavras que são cognatas. Se você olhar, voltar no parágrafo, você vai ver que tudo que eu marquei está aqui. Então, às vezes, a gente nem precisa saber tudo, traduzir tudo para conseguir responder, tá? Então, sigam esses passos que vai dar certo, ok?